Olá, minhas seguidoras, meus seguidores e simpatizantes do canal Enfermeira Clara Educa. Dando sequência na série Síndrome Coronariana Aguda, hoje quero falar para vocês quais são os cuidados que devemos ter com o paciente, com a pessoa que teve infarto agudo do miocárdio e veio para casa. Eu sou a professora Clara, enfermeira intensivista, especialista em educação na saúde e mestre em filosofia pela USP. E então vamos lá. No geral, o paciente ele permanece internado no hospital um período depois que ele tem um infarto agudo do miocárdio. Esse paciente vai ter alguns tratamentos que eu já falei no vídeo anterior. Então, quem tiver dúvida ou não sabe do que eu estou falando, vai lá na minha playlist e procure desde os primeiros vídeos que falam dessa síndrome, né? Que envolve a angina estável, a angina instável, o infarto agudo do miocárdio, como é feito o diagnóstico e também o tratamento. Então agora, né, aquela pessoa, aquele paciente, ele volta para casa, ele teve alta, venceu o infarto, né? Eu infartei, não morri, sobrevivi e agora vida que segue. Vocês sabem que meu canal ele é destinado para acadêmicos da área da saúde, não acadêmicos, né? E pessoas que cuidam, ajudam a cuidar de quem teve alguma doença em residência, né? A cuidar em casa. Então não é um canal que vai ensinar a cuidar no hospital, tá bom? Vai ensinar a cuidar em casa. Então assim, a pessoa que teve infarto, embora ela tenha feito de repente um tratamento que resolveu o problema, como nós vimos, né? Uma angioplastia, colocação de stent, ou ainda uma revascularização do miocárdio, foi resolvido o problema, porém, esta pessoa, ela sempre tem risco de reinfartar. Como assim, professora? Né? Já foi lá, colocou o stent, ou então já fez a ponte de safena, tá tudo legal. Sim, porém, veja, a pessoa, ela fez a ponte de safena, ela colocou o stent numa região. Em uma das coronárias, pode ser coronária ascendente, coronária direita, coronária descendente, né? E as outras? Sempre existe o risco de reinfartar em uma outra coronária, tá bom? E aí, a pessoa precisa tomar cuidado com o pós-operatório, né? Ou seja, com essa fase depois que fez o procedimento e também para não reinfartar, tá? Ninguém vai querer passar por isso uma segunda vez. Então, como que deve ser os cuidados com essa pessoa? Então, aqui serve tanto para a pessoa que vai cuidar de alguém que infartou, como da própria pessoa, gente, que teve infarto, né? Para ela mesma ter a consciência de que pode acontecer, né? Um novo infarto e o que ela pode fazer para que isso não aconteça, tá? Então, a aula de hoje, esse vídeo é focado nesse aspecto, tá bom, gente? Então, eu vou começar falando, né, sobre a rotina dessa pessoa. Ela precisa ter uma mudança no seu estilo de vida, no MEV. Lembram-se do MEV? Então, de fato, gente, ela precisa ter uma mudança no estilo de vida, tá? No MEV.
tá? Se ela não tiver essa mudança, vai ficar muito difícil, tá? E qual seria essa mudança no estilo de vida, tá? Principalmente a alimentação. Eu sei que eu já falei disso em outros vídeos, mas cabe nesse também, é fundamental, tá? Nós somos aquilo que comemos, nós somos aquilo que pensamos. A nossa saúde vai depender muito disso. Então vejam, a pessoa, ela precisa, né, ter a consciência de que, assim, os primeiros 3 meses depois do infarto, os primeiros 12 meses, eles são críticos, tá? E depois o resto da vida. Mas nesses primeiros 12 meses, o risco de um reinfarto é altíssimo. Então precisa-se de fato que a pessoa leve isso a sério, tá? Fazendo uma alimentação adequada. Então lembrem-se, né? A alimentação vem no começo da lista, no topo dos cuidados. Então, novamente, eu tenho que manter ali uma dieta equilibrada, com baixo índice de gordura animal, com baixo índice, né, de fast food, doces, farinhas brancas, excesso de alimentação. E é muito comum, gente, a pessoa infartou, ficou hospitalizada, ficou comendo dieta lá no hospital, e aí ela volta para casa, às vezes até a família incentiva, né? Eu entendo que não é por mal, né? Mas pode acontecer dos familiares assim, ai, papai, mamãe, titio, vovó, você ficou tanto tempo comendo aquela porcaria de dieta no hospital, vamos numa churrascaria? Eu fiz aquela feijoada que você gosta, né? Olha essa bistequinha de porco, que delícia! Olha esse feijãozinho, é tudo que você está precisando. Olha como você está magro. Agora já resolveu o problema no coração. E aí pode comer, né? Essas conversas de médico, na verdade, a gente precisa estar forte. Gente, tudo errado. E aí o paciente, né, a pessoa que teve infarto, realmente, né, ficou comendo aquele período no hospital, aquela comida sem graça, vai falar assim, eba, eu topo, agora eu tô pronto para outra, né? Tô com o coração, ó, 100%, tô com o coração novo. Não, gente, não é nada disso não, né? Você teve uma segunda chance aí, mas se você voltar a ter o mesmo estilo de vida, vai reinfartar, tá? Então, muita calma nesse momento, né? Muita calma nessa hora. Então, assim, alimentação, fazer várias refeições por dia, não passar mais de 3 horas sem comer. Então, volta a recomendação de 5 a 6 refeições por dia, tá? Não passar de 3 horas sem comer. Por quê? Se você fica muito tempo sem comer, qualquer coisa que você veja na geladeira, mesmo que não entre na sua alimentação, você vai querer comer, tá? Você vai falar assim, ah, não, eu vou comer. Então precisa ser dado uma ênfase, um cuidado especial para a alimentação. Seja da parte de quem vai cuidar dessa pessoa ou da própria pessoa. Então precisa pensar antes, planejar antes. O que essa pessoa vai comer amanhã, na semana, no mês? Porque se você deixar para pensar na hora, vai comer qualquer coisa, né? Então saiu de casa, vai passar pelo médico ou foi fazer sei lá o que, gente. Saiu de casa, sabe que vai chegar o horário de almoço.
Restaurante, comida fora de casa, não é comida saudável. No geral é junk food, é lixo, tá? Não se sabe como foi feito. Excesso de sal, excesso de comida. Vejam, gente, eu tenho essa experiência. Quando eu como em restaurante, seja o melhor do mundo, eu volto morrendo de sede, querendo tomar litros de água. Só falta eu ligar a mangueira e ficar chupando água de tanta sede. E por que isso não acontece quando eu como minha comida em casa? É só uma pergunta que eu deixo para vocês. Porque tem algo ali, naquela alimentação, que não é tão natural. Tá? Então, assim, evitem isso. Basta se planejar. É o seguinte, a gente vai no médico, às vezes vai demorar, a gente nunca sabe as consultas. Leva, gente, um iogurte, leva um lanche de pão integral com alguma geleia que seja com baixo índice de açúcar, sabe? Leva uma marmitinha que seja para comer, mas com coisas feitas em casa. Se você deixar a pessoa morrendo de fome, ela vai ver aquele lanchão no metrô lá, naquelas estações, vai ver os pães de queijo, ela vai querer comer, entendeu? Qualquer coisa para matar a fome. E aí já furou. Ah, mas é uma vez só. Gente, é assim que começa, tá? Então pensa nisso, leva uma fruta, pensa dessa maneira. Em casa, então, nem se fala. Volta a recomendação. A alimentação tem que ser focada nessa pessoa. Vai fazer supermercado. O que essa pessoa come de segunda a sexta? Qual é o cardápio dessa pessoa? No café da manhã, no almoço, no jantar e nos intervalos. Compra tudo de uma vez, gente. É mais prático. Deixa tudo já na geladeira. Faz com antecedência. Vai funcionar. De alimentação, é isso, tá? Busca uma nutricionista para ela elaborar uma dieta em cima das necessidades dessa pessoa. Aqui eu não tenho a menor condição de falar o que cada um tem que comer, tá? Eu sou enfermeira, não sou nutricionista, então eu falo geral. Busque um profissional nutricionista para elaborar cardápios com base na necessidade dessa pessoa, de idade, de peso, de atividade, de índice de massa corpórea, IMC, e também de acordo com as doenças que ela tem e teve. Beleza, gente? Então, de alimentação é isso. Segunda coisa, medicações. Provavelmente essa pessoa virá para casa com prescrição, com uma receita médica. Tem que ser comprada e tomada nos horários indicados. Então, essas medicações, elas precisam ficar em lugar de fácil visualização. Não é aquela história, onde foi posto o remédio do papai? Ninguém sabe. Então, assim, tem que ter um lugar para isso, né? Que não pega sol, que não seja úmido, que seja adequado, tá? Desculpe. Tem que estar escrito qual cada uma deve ser tomada, que horário cada medicação deve ser tomada. Se tem que pegar no postinho, na UBS, gente, quem é que vai pegar? Quem vai ficar responsável? Olha, não pode deixar, falta 3 comprimidos, aí eu vou atrás. Gente, vai antes. Por quê? Depende de receita do médico, depende de passar nesse médico. Ó a complicação, né? Às vezes não tem naquela UBS, você tem que ir em outro lugar ou tem que ter um dinheiro para isso. Percebam que é uma questão de planejamento. Não sejam confusos.
Quem é responsável por cuidar dessa pessoa? Tem que ter alguém. Ou ela própria, se ela dá conta, né? Depende muito da idade, da capacidade cognitiva que essa pessoa tem. Mas, gente, se você quer que a pessoa continue viva, alguém tem que assumir isso, ajudar, né? Senão não vai dar certo, tá bom? Outra coisa, consultas regulares ao médico. Poxa vida, isso é o básico, gente. A pessoa teve um infarto, passou por internação, né? Fez procedimento, cateterismo, cirurgia cardíaca. Quem é o médico dessa pessoa? Ela tem convênio? Não, vai depender do SUS, né? Quem vai ser o cardiologista? O pessoal da UBS tem vindo acompanhar? Alguém chamou? Quem são as pessoas da UBS que são responsáveis? Quando que ela tem que ir em consulta? Regular, gente. Pelo menos a cada mês. Ou quando o médico determinar, falar, não, tá estável, tá beleza, tá ok, a cada 2 meses. O médico vai solicitar exames. O médico não tem raio-x dos olhos. Ele não é Superman. Ele não sabe, olhando para a pessoa, como tá o sangue dela, como tá tudo, só escutando o coração. Dá para ver parcial, mas tem que fazer exame de sangue, exame de imagem, acompanhar, senão não dá, né? Ficar assim, eu no achismo, eu acho que ele tá bem, eu acho que ela tá bem. Tá, gente? Alerta. Terceiro cuidado com a pessoa que tá em casa. Exercícios físicos, né? Atividade. Olha lá o MEF. De novo, né? Tá dando para enxergar, gente? Comprei um pincel mais grosso aqui para escrever, um canetão. Se essa pessoa voltar a ficar sedentária, pronto, né? É mais um fator para que ela tenha reincidência de descompensação, tenha um novo infarto. Então, gente, cuidado, né? Claro, a gente não vai, o paciente voltou de procedimento cardíaco, de tratamento, às vezes até uma cirurgia, e você vai querer levá-lo na academia. Não, né? Mas tem que perguntar para o médico, né? Conversar, começa assim, com fisioterapia motora, respiratória, colocar essa pessoa para caminhar em casa, no quintal, né, na área do condomínio. Depois, né, começa a se fazer exercícios devagar, né, aos poucos vai aumentando dentro da possibilidade do paciente e da orientação médica, mas tem que haver exercício. A parte mental dessa pessoa é pouco falado, mas é fundamental. Gente, se essa pessoa continua sob estresse, no trabalho, na família, né? Às vezes é um empresário, esse empresário já infartou porque come errado, não pratica esportes, é tabagista, toma bebida alcoólica, não pratica esportes, e aí ele volta para tudo isso, vai reinfartar. Aqui muitas vezes eu tô falando de quem? De um empresário, gente, 40, 50 anos, que tem uma vida assim e que infartou. E aí ele quer retomar as atividades dele, não vai funcionar, não nas mesmas bases. Ele pode até voltar às atividades, mas, gente, ele tem que repensar, tira férias, faz um autoexame, um exame de consciência. Esse meu estilo anterior de vida me trouxe até aqui. Eu quero reinfartar? Eu quero morrer? Não, foi horrível, a experiência foi horrível. A dor no peito, o mal-estar, ficar internado, o tratamento, foi tudo horrível, não quero mais. Não quero isso pra mim. Então, gente, MEV, ó, tá? Tira férias. Tem que ter espaço para respirar, espaço para você.
tentar pensar na sua vida daqui para frente de maneira diferente. Se é uma pessoa que convive com estresse constante na família, gente que está sempre trazendo problema, filhos, netos, gente, acaba com isso. Fala, olha, eu já infartei, tá? Eu não posso mais. Adoeci. Porque a parte mental é fundamental. Rimou. A parte mental é fundamental. E é mesmo, né? É essencial. Se você não cuidar da sua cabecinha, quem vai cuidar, tá? Então, assim, tem que ter acompanhamento com o psicólogo, se você não dá conta. Se você é muito ansioso, muito ansiosa, tem que procurar o psiquiatra. Não tenha vergonha, tabu. Vai no psiquiatra, gente. Normal. É um médico que trata a cabeça, que trata das emoções. Precisa tomar remédio? Toma, gente. Antidepressivo, ansiolítico, mas não fica assim, tá? Precisa fazer terapia, conversar? Psicólogo, gente, tem coisa melhor? É a pessoa preparada para isso. Tem ética, não vai sair contando seus problemas para as pessoas. Tá? Não vai querer usar contra você o que você contou. Vai fazer uma abordagem correta. Vai te ouvir. Você tá falando, a pessoa tá te escutando. Não adianta querer falar com o colega de bar, com a amiga, né? Você começa a contar seu problema, a amiga te fala: amiga, deixa eu te falar, eu também tenho. Ai, gente, deixa eu te contar, também tô passando... Gente, você sai pior da conversa, você sai mais ansioso, você sai... Ai, meu Deus, o mundo é horrível. Tá, gente? Então, assim, precisa ter momentos de respiro. Também é necessário. É tratamento para você, tá bom? Então, sobre tratamento, ó lá, alimentação, mudança no estilo de vida, atividade física, tomar medicação, consultas médicas e diga não ao estresse, tá? Aprenda a dizer não para as pessoas. Olha, eu tenho limite, eu não posso mais, gente, eu já até infartei. Eu vivi uma vida tão atrapalhada que eu tive um infarto. O infarto deu na minha cara que eu preciso cuidar de mim. Então agora eu sou uma outra pessoa. Tá bom, gente? Eu vou encerrar esse vídeo que ficou comprido. Eu até achei que ia ficar curto esse. Mas assim, essas coisas é importante que a gente dê presta atenção. Tá bom? Até o próximo!